Então, galera, eu parei lá na última aula, né? Nesse mapa mental, e acabou que eu não falei dessa questão desse exemplo 2 aqui. Vocês estão vendo aí o slide, por gentileza? Alguém só me dá esse retorno? Porque às vezes, na hora de compartilhar, pode ser que vocês não estejam visualizando. Alguém, por gentileza, pode trazer o retorno para mim da visualização dos slides, tá ok? Espera aí que alguém me mandou uma mensagem aqui. Ok, beleza, então, obrigada, gente. Então, ficou faltando lá esse exemplo 2 aqui, acabei falando um pouco rápido. Na palavra prático, por exemplo, aqui, olha, tá? Na palavra prático, como restrição, ele pede para que comece e termine por consoante, tá? Então, nós vamos lá, ó, aqui como observação, para nunca deixar as restrições para depois, né? Em casos de permutações. E princípio fundamental da contagem também. O ideal é que a gente comece pelas restrições. Então, aqui, prático, ele pede especificamente como restrição para terminar por consoante. Então, na palavra, eu tenho 1, 2, 3, 4 consoantes, tá? Porém, aqui, ó, para começar e terminar com consoante, eu tenho 4 possibilidades para essa casinha aqui de começar com consoante, tá? Sendo que a consoante que eu tenho escolhido aqui aleatoriamente, eu não vou repetir aqui, tá? Então, aqui me sobram, vamos supor que eu tenho escolhido o R, né? Aqui me sobram 3 possibilidades para consoantes, o P, né, o T e o C. Então, tem 3 possibilidades, começando e terminando assim como consoante. Reparem que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Então, quando eu faço a definição através da restrição, isso conta como uma letrinha. Então, estou considerando uma letra aqui e outra aqui. Então, de um total de 7, eu estou tirando 2 letras por conta das restrições, da restrição, terminando e começando por consoante. Então, o resto, tirando aqui a restrição, nós vamos permutar tranquilamente. Então, a permutação do que sobra, tirando 2 consoantes, um total de 7, tirando 2 consoantes, eu tenho 5 letras para você fazer a permuta. Então, diante de começar e terminar por consoante, começa lá com a restrição. Então, você tem 4 vezes a permuta daquilo que restou, vezes o 3, trazendo assim 1.440 permutações da palavra prático que começam e terminam por consoantes, tá? Só porque acabou que a gente falei muito rápido e eu, para ser sincero, nem lembrei, nem vi o exemplo 2, tá? Então, vamos a uns exercícios clássicos, muito comum aí no começo do estudo de análise combinatória e probabilidade. Não sei se vai dar tempo da gente ver exercícios mais avançados de probabilidade e análise combinatória, mas vamos fazer a tentativa, tá? Então, como primeiro exercício, esses são mais tranquilos. Tem um enunciado dizendo o seguinte: já tem o exercício e o comentário da solução, tá? O comentário com a solução. Quantas senhas de 4 algarismos diferentes? Então, tem que ter 4, você pode fazer aí 4 espaços, tá? Tem a restrição, eles são distintos, ou seja, são diferentes. Podemos escrever com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Pode fazer lá 4 espaços. Aqui eu não tenho 0, então qualquer número que eu fizer a escolha aqui dentro das possibilidades está valendo. Para a primeira casinha você tem aí 9 algarismos, 9 números, né? Para a segunda, você tem 8 possibilidades. Por que você tem 8 possibilidades? Porque eles são diferentes. Então, uma vez que você escolheu um deles aqui, vamos supor, o 1, né, você não pode fazer repetição aqui na segunda casinha, certo? Por isso, diminui as suas possibilidades aqui. Então, você tem 8 possibilidades para a segunda, 7 para a terceira, pelo mesmo motivo, 6 na quarta e última casinha, pelo mesmo motivo, tá? Aqui você tem 9 possibilidades de escolha,
escolhendo um número aleatoriamente, não pode ser repetido na segunda, então diminui as suas possibilidades. Na terceira e quarta casa também. Então, nós temos um total de 3.024 senhas, tá? Segundo exercício, um técnico de time de vôlei possui em sua disposição 15 jogadores que podem jogar em qualquer posição. Reparem que no descrito a posição não é importante, a ordem não é importante. De quantas maneiras ele poderá escalar seu time. Então, nesta situação, nós devemos perceber que a ordem dos jogadores não faz diferença. A ordem não faz diferença, nós vamos utilizar combinação. Aqui eu tenho que fazer, assim usaremos a fórmula da combinação. Iremos combinar 6 tirados num conjunto de 15. Ele quer formar um time de vôlei com 6 jogadores num total de 15 jogadores. Então, é uma escolha que não vai importar a ordem aí. Então, combinação de 15, 6 a 6, 15 fatorial, através da fórmula da expressão, 6 fatorial, 15 menos 6 fatorial. Não esquece que quem manda é o denominador, tá? Faz a subtração primeiro. 15 menos 6 resulta em 9, né? 9 fatorial. Então, você abre o fatorial do 15 na multiplicação até o 9, para que você consiga simplificar com o denominador, que é 9. E é claro que você terá que desenvolver o 6 fatorial. Porém, dentro dessa multiplicação, você também pode simplificar por 6, caso seja possível, tá? Resultando aí em 5.005 maneiras desse técnico escolher 6 jogadores num total de 15 jogadores, tá? Olha o 3. De quantas maneiras diferentes uma pessoa pode se vestir tendo 6 camisas e 4 calças? Pode montar a árvore, mas aqui é um pouco mais simples, então a gente pode fazer resolução através do princípio fundamental da contagem, apenas fazendo a multiplicação. Tem 6 camisas, 4 calças, 6 vezes 4, 24 maneiras diferentes. No número 4, de quantas maneiras diferentes 6 amigos podem sentar em um banco para tirar uma foto? Podemos usar a fórmula da permuta, é só uma troca. Traz a situação para si, faz análise com relação à ordem, se é somente para trocar, se é importante, se não é importante. E assim você consegue definir de uma forma melhor a utilização das fórmulas, tá? Neste caso, é só de quantas maneiras diferentes esses 6 amigos podem se sentar no banco. Então, é permuta de 6, né? Que é 6 fatorial, fazendo aí, abrindo assim, um produto, dá 720 maneiras, né, de 6 amigos sentarem em um banco para tirar uma foto, tá? Na questão 5, em uma competição de xadrez, existem 8 jogadores. De quantas formas diferentes poderá ser formado o pódio, primeiro, segundo e terceiro lugares? Neste caso, fazendo a análise aqui do enunciado, dá para a gente conseguir perceber que a ordem ela faz diferença. E fazendo diferença, a ordem, com relação à ordem, nós vamos fazer a utilização de arranjo. Arranjo de 8, né, que é o total de jogadores, com escolha de primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, arranjo de 8, 3 a 3. Então, 8 fatorial, através da expressão que define a fórmula, sobre 8 menos 3 fatorial. Novamente, quem manda aqui é o denominador, então 8 menos 3 resulta em 5 fatorial. Você vai abrir o 8 em produto até o 5 e simplificar com 5, trazendo aí como resposta final 336 formas diferentes, certo? Eu vou fazer o compartilhamento de uma outra tela, só um instante. Alguém, por gentileza, pode me dar o feedback desse novo compartilhamento? Escrito análise combinatória e probabilidade. São questões de análise combinatória e probabilidade. Deixa eu ver aqui. Obrigada.
Então, gente, já evoluindo um pouquinho, né? Porque aquelas questões são questões um pouco mais simples, né? Bem de início mesmo com relação ao estudo de análise combinatória. Nós temos aí, ó, já questões do Enem, questões um pouco mais elaboradas. Então, vamos à leitura do enunciado. Niterói é uma excelente opção para quem gosta de fazer turismo ecológico. Segundo dados da prefeitura, a cidade possui 8 pontos turísticos dessa natureza. Um certo hotel da região oferece de brinde a cada hóspede a possibilidade de escolher 3 dos 8 pontos turísticos ecológicos para visitar durante sua estada. O número de modos diferentes em que os hóspedes podem escolher aleatoriamente 3 desses locais, independente da ordem escolhida, ele é bem claro aqui no enunciado, né, gente? Ele não diz a importância com relação à ordem, né? Ele diz aqui, ó, o número de modos diferentes com que um hóspede pode escolher aleatoriamente 3 desses locais, independente da ordem escolhida. Então, ele é claro que você tem, voltando aqui um pouquinho no enunciado, segundo um certo hotel oferece de brinde a cada hóspede a possibilidade de escolher 3, você tem 3 de 8 pontos turísticos, tudo no enunciado, onde é independente da ordem escolhida. Claro que a ordem não é importante, nós vamos utilizar combinação. É uma escolha de 3 em 8. Né? Então, 8 fatorial sobre 3 fatorial sobre 8 menos 3 fatorial, que resulta em 5 fatorial. Tá? Lembra que quem vai mandar é o denominador, então você vai com o 8 escrever em uma multiplicação até o 5, né? Então, aqui, ó, vai simplificar o 5 fatorial com o 5. Você pode desenvolver, pode não, deve desenvolver o 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Isso resulta em 6. É óbvio que esse 6, você também pode fazer a simplificação com 6 aqui, né? No fatorial de 8. Então, o resultado é 8 vezes 7, e 8 vezes 7 resulta aí em 56. Então, você vai marcar a letrinha C. Tá vendo? Simples, um enunciado grande, bem clássico, né, do Enem, porém a resolução, claro que você sabendo a questão do arranjo da combinação, através da fórmula, é um pouco mais simples. Olha o número 2. Uma moça vai desfilar vestindo saia, blusa, bolsa e chapéu. O organizador do desfile afirma que 3 modelos de saia, 3 de blusa, 5 de bolsa e um certo número de chapéus permitem mais de 200 possibilidades de diferentes escolhas desse traje. Assinale a alternativa, que apresenta um número mínimo de chapéus que torna verdadeira a afirmação do organizador. Então, vamos lá. O que ele fala? A gente pode, através do princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo, descrever tudo isso que ele está falando. Né? Então, vou voltar aqui um pouquinho. Ó. Uma moça vai desfilar vestindo saia, blusa, bolsa e chapéu. O organizador do desfile afirma que 3 modelos de saia, 3 modelos de blusa, 5 de bolsa e um certo número de chapéus permitem mais de 200 possibilidades diferentes de escolha desse traje. Então, na solução, é isso que nós estamos escrevendo. Ó. 3 vezes 3 vezes 5 vezes N, que eu não sei, que não está definido aqui, ó, mais de 200, de um certo número de chapéus, que eu não sei quantos são, chamamos de N, permitem mais de 200 possibilidades de diferentes escolhas para o traje. Então, através do princípio multiplicativo, do que o enunciado está descrevendo, nós vamos afirmar que se é maior ou igual que 200. Então, faz a multiplicação, né? Claro que esse termo, que aqui é 9 vezes 5 resulta em 45, está multiplicando o N, ele vai passar para o outro lado dividindo, e aí você tem 200 divididos por 45, né? Você tem o N maior ou igual que 4,4.
sendo que você tem que fazer um pensamento, como nós falamos anteriormente, traz a situação problema para você, né? Esse N aí tem que ser um número natural, né? A gente está lidando com um chapéu, quantidade de chapéu, né? Nesse caso, chapéus. Então, tem que ser no mínimo 5. Se eu marcar aqui a opção 4, o resultado deu 4,4. Vou ficar devendo aí alguma coisa, né? Então, eu tenho que ter, no mínimo, aí como resultado, a letrinha D, que é o 5, tá? Então, mais um para a gente finalizar. Ó, a partir de um grupo de 8 pessoas, quer formar uma comissão constituída de 4 integrantes. Então, tem 8 pessoas, eu quero formar uma comissão de 4 integrantes. Nesse grupo, incluem-se Gustavo e Danilo, que, sabe-se, não se relacionam um com o outro. Então, nesse grupo, tem Gustavo e Danilo, e eles não se relacionam, né, um com o outro. Portanto, para evitar problemas, decidiu-se que esses dois juntos não deveriam participar da comissão a ser formada. Nessas condições, de quantas maneiras distintas podem formar esta comissão? Claro que a gente vai pensar um pouquinho, e aqui é a solução. Ó, o número de comissões pedidas será o número de comissões sem restrições. Então, quando a gente tem uma situação onde envolve uma restrição, né, em situações parecidas como essa, normalmente a gente faz o número total de comissões que eu posso formar com o total de participantes, querendo destacar, no caso aqui são 2 pessoas, e depois nós vamos tratar a restrição, fazendo assim uma subtração. É isso que está aqui no comentário da solução. O número de comissões pedidas será o número de comissões sem restrições subtraído do número de comissões em que Gustavo e Danilo estão juntos. Escolha de 2 entre os 6 restantes, né? Já que eles não podem estar juntos, né? E eu tenho aqui, segundo o enunciado, 8 pessoas, né? Então, vamos lá. Para começo de solução, eu tenho o número de comissões totais, né? Que eu vou fazer a escolha de 4 em 8. Através da fórmula, nós temos aí 70. Comissão com Gustavo e Danilo. Então, vou escolher 2 pessoas em 6, que eles estão juntos, né? Então, também através da fórmula, resulta em 15. Como é que vai ficar o resultado final, né? 70 menos Gustavo e Danilo, né? Aqui eu tenho somente com Gustavo e Danilo, é que eu tenho com todos, né? Sem Gustavo e Danilo, perdão, escolhendo 2 em 6, que dá 15. 70 menos o 15, é o total de comissões menos a restrição, né? Então, as 70 comissões sem Gustavo e Danilo, nós temos 70 menos 15, resultando aí no 55. Acho que dá tempo de mais uma, embora o relógio já tenha subido aqui para mim, mas acho que dá sim. Vamos lá, para a gente finalizar. Um clube resolve fazer uma semana de ciências de cinema, perdão. Para isso, os organizadores escolhem 7 filmes que são exibidos por um dia. Porém, ao elaborar o programa, eles decidem que 3 desses filmes, que são de ficção científica, devem ser exibidos em dias consecutivos. Nesse caso, o número de maneiras diferentes que se pode fazer a programação da semana aqui já tem um pouco mais de restrição, né, gente? Vamos lá, ó, solução. Considerando F1, F2 e F3, os filmes escolhidos, os filmes que serão apresentados em dias consecutivos estão entre parênteses, tá? Esses aqui são os dias consecutivos, F1, F2 e F3, e os outros filmes estão entre parênteses. Logo, há 2 permutações possíveis. Entre os filmes consecutivos, então a gente vai permutar esses filmes consecutivos aqui primeiro, e entre o total dos 5 elementos, mantendo juntos o bloco dos Fs, né? Então, a gente vai fazer permuta desse repetido, depois uma outra permuta, mantendo esse bloco aqui, tá? Então, o total de maneiras será o quê? A permuta dos 3 filmes em dias consecutivos, depois a permuta, esse cara aqui eu considero como um caractere só, 1, 2, 3, 4,
5, tá? Resultando assim em 3 fatorial, que é 6, 5 fatorial, 120, o produto entre esses dois, 720. Só tem essa forma de eu articular? Não, gente. Mas o ideal é que você tente manter esse formato aqui, que ele fala que vai começar lá com os filmes de ficção em dias consecutivos e tal. Mas o esquema que você monta, ele é pessoal, tá? Assim como lá no princípio fundamental da contagem, que alguns preferem fazer árvore porque se torna mais lógico, outros não. A escolha e a definição, claro que obedecendo às restrições, né, e todo o enunciado, é pessoal. Aqui a gente foi montando de acordo com o descrito no enunciado. Para finalizar, vou fazer um 5 aqui. Ó, um certo tipo de código usa apenas 2 símbolos. Então, o número 0 e o número 1. Então, um código usa 0 e 1. Considerando esses símbolos como letras, podem se formar palavras, por exemplo, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 e 1, 1, 0. São algumas palavras de 1, 2, 3 letras para esse código. Né? O número máximo de palavras com 5 letras ou menos que podem ser formadas com esse código é o quê? Então, você tem 2 números, 0 e 1. E aqui, como exemplo, ele está dizendo que nós podemos formar palavras com 0, 0, 1, fazendo a troca aí entre esses números, né? Várias combinações possíveis. Então, considerando cada caso e que a repetição de símbolo é possível, a gente pode repetir, né? 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, como no exemplo que ele deu. Tem a repetição dos símbolos. Opa, subi demais. Desculpa. Então, nós temos aí, ó, com um símbolo, né? Eu tenho 0 e 1. Eu tenho 2 possibilidades. Com 2 símbolos, né? Eu tenho 4 possibilidades. Você pode fazer, gente, lá o espaço, tá? Eu tenho quantas possibilidades aqui para esse primeiro elemento? Quantas possibilidades eu tenho para o segundo? Eu tenho 2 possibilidades, ou 0 ou 1, e no segundo também 0 ou 1, já que os números podem se repetir. Para 3 símbolos, eu tenho um total de 8 possibilidades. Monta lá 3 caracteres, 3 espaços. Total de possibilidades para o primeiro, 2, 0, 1. No segundo, 0, 1. No terceiro também 0 e 1. 4 símbolos. E assim vai, 5 símbolos, porque ele quer, um número máximo de palavras com 5 letras ou menos, né? Então, nós vamos até 5. Faremos o total de todas essas possibilidades, resultando aí em 62. Valeu? Então, galera, vamos encerrar a aula de hoje. Aguardo vocês na próxima semana. Claro que disponibilizando aí, vou sempre disponibilizar através do WhatsApp. Lembrando aqui do grupo que a gente tem. Em caso de dúvida, se você também estiver fazendo algum exercício aí, lembrar depois, né? Estou praticando aqui assunto tal, professores, matemática. Pode me ajudar? Me envia, me chama no privado, que na medida do possível eu vou respondendo sem problemas, tá certo? No mais, galera, fiquem com Deus, se cuidem, tentem novamente manter o ritmo de estudo, que isso é de extrema importância, tá joia? Um beijo, tchau, tchau, até a próxima aula.